Bom, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para o nosso seminário de alimentação consciente. E para quem não me conhece, eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda, professor de Ayurveda também, trabalho com Ayurveda desde 2011, 2012, sou professor de meditação e yoga, formado pelo mestre Maharishi Mahesh Yogi, e desde... Posso sentar aí? Eu vou pedir para, à medida que vocês forem entrando, gente, coloquem no mudo, tá? Senão fica difícil de ir colocando todo mundo no mudo, porque está todo mundo entrando agora, tá? Bom, como eu estava falando, eu trabalho com a Ayurveda desde 2011, 2012, sou professor de meditação transcendental, formado pelo mestre Maharishi Mahesh Yogi, que também foi o responsável por trazer o Ayurveda para o Brasil na década de 90. E nesse seminário, a gente vai falar um pouco sobre três aspectos muito importantes no que diz respeito à dieta e ao Ayurveda e mudar um pouco, talvez, a nossa perspectiva, né? Eu vejo que tem muitas pessoas aqui que alguns são meus alunos, alguns são pacientes, outros são pessoas que estão chegando aí agora, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que com isso, né, vocês tenham pelo menos uma mudança aí na percepção de vocês, né, sobre esse tema que é a dieta segundo a Ayurveda. Essa é a ideia, né? Eu lancei esse livro daqui no ano passado, chamado Princípios Fundamentais da Dieta segundo o Ayurveda, que fala sobre temas muito básicos da dieta, né? A gente hoje em dia tem muita informação a respeito do Ayurveda, mas muitas vezes essa informação não é uma informação que é, digamos assim, fidedigna, né? Uma informação confiável, né? Porque se Muito fala para muito sobre bebida. os doshas e muitas vezes a gente esquece de outras coisas, outros princípios, né? Que é exatamente o nome do meu livro, outros princípios que vêm antes dos doshas, que são extremamente importantes, né? Então a gente fica muito focado, muito viciado nessa ideia dos doshas e se esquece de outras coisas, né? Então, no tema da aula de hoje, eu vou buscar trazer uma visão sobre o nome dessa aula que eu dei o nome da aula de Yoga da Alimentação, tá? E a gente vai entender o porquê disso, tá? Para quem está entrando, gente, eu vou pedir aí para, por gentileza, coloquem no mudo, né? Apesar de eu ir colocando aqui, sempre acaba que alguém vai entrando e o microfone está aberto, enfim, aí vai gerando certa interferência aqui, tá? Então tomem cuidado. Eu vou compartilhar aqui com vocês. No final da apresentação, eu vou abrir aí para vocês fazerem as perguntas de vocês, tá? Então, lembrando que é uma apresentação breve, não é uma apresentação muito profunda, tá? Essas três aulas do seminário, elas fazem parte de um programa que eu desenvolvi e no final, ao final dessas três aulas, vocês vão saber a respeito desse programa, tá? Então, vamos lá. Apareceu aí para vocês? Dei um joinha assim, se apareceu, apareceu? Apareceu, né? Tá. Então, vamos lá. O yoga da alimentação. Então, o que significa isso, né? Qual é, digamos assim, a formulação por detrás dessa frase, né? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que o Ayurveda tem origem nos Vedas, tá? Não sei se vocês sabem, mas os Vedas, eles têm mais de 5.000 anos. São textos que foram deixados no sânscrito. Naquela época, esse conhecimento ele era passado de professor para aluno, né? E muitos desses textos, eles permanecem intactos até hoje e eles têm 5.000 anos aproximadamente, tá? Veda significa conhecimento.
conhecimento que engloba o valor absoluto da vida e o valor relativo da vida. O valor absoluto é o valor transcendental, que está além do valor material, tá? Então, é um aspecto dentro da cultura védica extremamente importante, porque se pressupõe que antes da existência material sempre existiu e sempre existirá a existência espiritual, e é ela que dá origem à matéria, tá? Da mesma forma pela qual nós estamos aqui, por uma manifestação do espírito que fez com que nossos desejos tornassem possível a nossa existência aqui nesse plano material, tá? Então, o conhecimento dos Vedas engloba esse valor transcendental, espiritual e relativo, ou seja, o material. Os Vedas, eles são considerados a Paurusheya, tá? A Paurusheya significa aquilo que é de origem divina, aquilo que é eterno. Ou seja, não é um conhecimento que foi desenvolvido pelo homem aqui na Terra através da razão, tá? Apesar de que a razão ela é totalmente aplicável dentro do conhecimento dos Vedas, tá? Mas ele foi um conhecimento que foi recebido num estado que é chamado de samadhi. Samadhi é um estado de meditação profunda ou comunhão profunda com a alma, com a nossa essência. E esses sábios que viveram nessa época, 5.000 anos atrás, eles viviam nesse estado de samadhi, que é o estado de iluminação. Então, eles conseguiram compreender tudo que emana da natureza e conseguiram codificar esse conhecimento. Tá? Existem vários Vedas. O Ayurveda é considerado o Veda da saúde, mas existem vários aspectos dos Vedas. Existe, por exemplo, o Gandharva Veda, onde a música, né, é a expressão desse Veda. Existe o Jyotish, que é a astrologia védica. Existe a arquitetura védica, chamada de Sthapatya Veda, dentre vários outros ramos dos Vedas, tá? Então, a ciência é muito antiga, muito ampla, e, como eu falei, que engloba esses dois aspectos, absoluto e relativo, tá? Voltando aqui para o Ayurveda, a gente pode dividir o Ayurveda em duas palavras, Ayush e Veda, tá? Ayur, né, tem a raiz na palavra Ayush. Ayush significa vida, né? E vida é traduzido como três aspectos importantes, ou seja, corpo, mente e alma. Isso que compõe a vida. Se não existir um desses aspectos, não existe vida, tá? Especialmente se não tem alma, né? Quando a alma deixa o corpo, a vida deixa de acontecer aqui nesse plano. E Veda significa conhecimento total, como eu falei já para vocês. Então, a gente pode entender o Ayurveda como a ciência da vida ou a ciência que trata das questões do corpo, da mente e da alma. E como você ter uma boa relação com esses três aspectos, tá? Então, a gente está entendendo, a gente está percebendo que o espírito, a alma, né, é um aspecto extremamente fundamental e cuidar dele também é extremamente importante, além da gente cuidar do nosso corpo, tá? Ou seja, não basta você cuidar só do seu corpo e da sua mente se você não cuida, não conhece quem você é na sua essência, que é a alma. Tá legal? E o Ayurveda, ele é baseado em diferentes abordagens terapêuticas, digamos assim, né? Tanto na parte de prevenção de doenças, manutenção da saúde, quanto também na parte de tratamento de doenças, com N tipos
de abordagens terapêuticas distintas, como a dieta, como o uso das plantas medicinais, como as terapias externas, massagens, etc., como também as técnicas de purificação profunda, chamadas de Panchakarma. Então, tem uma ampla gama de terapias que, utilizadas, né, de forma individualizada e muito específica para cada indivíduo, né, elas trazem um resultado muito, muito eficiente. Bom, então, como eu falei para vocês, né, o Ayurveda é o Veda da saúde, que cuida da saúde da mente e do corpo, que é a morada da nossa alma, tá? Então, esse Ayurveda, ele descende do mundo espiritual, segundo os textos antigos, né? E aí é dito assim, né, que Brahma é a inteligência da criação do universo, né? Os Vedas falam de três aspectos fundamentais da inteligência cósmica. São eles: a inteligência da criação, Brahma, a inteligência da manutenção, Vishnu, e a inteligência da transformação, Shiva, tá? Então é dito assim que Brahma, essa inteligência da criação, recordando o Ayurveda, ensinou a Prajapati, que também é considerado, todos eles são considerados seres celestiais. Prajapati ensinou as Ashwin Kumaras, que são dois gêmeos. Eles ensinaram a Indra, ele ensinou a Atreya e outros sábios. E eles ensinaram a Agnivesha e outros compuseram tratados, cada um separadamente. Então, no final dessa sucessão discipular, né, que aí você tem os grandes sábios, né, o Charaka, o Sushruta e outros sábios que desenvolveram o conhecimento do Ayurveda que a gente usa hoje nos grandes tratados, né? E eles vieram para, digamos assim, trazer esse conhecimento, saíram lá dos Himalaias para trazer saúde, quando a saúde dos indivíduos havia declinado, os indivíduos estavam ficando doentes, a saúde estava cada vez mais ficando degradada, então esses sábios, esses santos vieram dos Himalaias para trazer o conhecimento do Ayurveda, para trazer saúde para o mundo, tá? Bom, qual a correlação do Ayurveda e do Yoga? Olha só que interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um texto chamado Charaka Samhita, que é um dos principais tratados, e ele foi comentado por Chakrapani, que é um dos principais comentaristas desse tratado. E ele fala que o mesmo codificador do sistema de yoga foi também aquele que compôs o Charaka Samhita. Então ele fala assim, ó, saudações a Patanjali, esse que foi o codificador do Yoga Sutra, né, do conhecimento do yoga. A encarnação do Deus das serpentes, eliminador dos defeitos da mente, da fala e do corpo, através do seu Yoga Darshana, ou seja, através da filosofia do yoga, Mahabhashya e a redação do Charaka Samhita, tá? Ou seja, aqui é dito então que o Patanjali, esse santo que desenvolveu o sistema do yoga, também foi o redator do Charaka Samhita, um dos principais tratados do Ayurveda, tá? Olha que interessante. Então, o yoga e a Ayurveda têm uma correlação muito, muito ligada, muito íntima. O yoga, se a gente for traduzir, ele significa união. Essa palavra yoga significa união. Mas união do que com o que? Tá? Significa união da mente com a alma, da sua atenção com a sua essência, com o seu ser. Tá? E essa roda que vocês estão vendo aí, ela significa todos os aspectos, os 8 aspectos ou membros desse sistema, dessa filosofia chamada de yoga, tá? E dentro desses aspectos, existem 3 aspectos importantes que levam o indivíduo a esse estado de yoga, que seria dharana, dhyana e samadhi, né? Que levaria o indivíduo
em última instância, a esse estado de consciência expandida, de iluminação, tá? Os caminhos e as tradições de meditação, elas servem para isso, para levar o indivíduo a um estado de yoga, de união, né? E o samadhi é o estado onde a mente ela deixa de estar ali falando, digamos assim, né? Então, no primeiro sutra, o Patanjali fala assim: o yoga é o cessar dos impulsos da mente. Então, a sua verdadeira essência é percebida, tá? Ou seja, significa que a mente, ela existe, mas ela não é a nossa essência, não é quem nós somos no nível mais profundo da nossa existência, tá? Então, pessoal, eu peço atenção a vocês para sempre colocarem no mudo, tá? Vocês forem, à medida que vocês forem entrando, coloquem o microfone de vocês no mudo, porque vai dando interferência aqui e aí vai atrapalhando a linha de raciocínio, tá legal? Obrigado. Bom, então, continuando aqui, né? Esse estado de yoga, esse estado de união do indivíduo com o ser, com a sua essência, com quem você é, né, em última instância, no nível transcendental, né, é de onde o conhecimento começa a acontecer. Da mesma forma, esse conhecimento foi expresso nos samhitas, tá? Samhitas, eles são também descritos como sendo um yoga de três aspectos fundamentais. São eles o observador, o processo de observação e o objeto observado, Rishi, Chandas e Devatas. Tá? Então, esses sábios que codificaram os Samhitas, né? O Charaka Samhita, Sushruta Samhita, né? Eles estavam num estado de união total, no estado de samadhi. Tá? Então, eles conseguiram ter um conhecimento da totalidade da vida, que não é um conhecimento perecível, ele não se perde. Por quê? Porque não é um conhecimento que é baseado somente na razão, mas ele é baseado numa percepção expandida da vida, da realidade, da totalidade da vida. Somente nesse estado abrangente, nesse estado de consciência cósmica é que o conhecimento pode ser um conhecimento eterno, perene. Num estado pequeno, num estado, digamos, limitado, que é o estado da mente, a compreensão é muito pequena e muito limitada. A razão é só uma parte disso tudo, tá? Entretanto, a razão, ela é capaz também de perceber esse conhecimento, não é uma coisa totalmente abstrata, tá? Ela consegue compreender e observar que aquilo é válido, que aquilo é verdadeiro. O meu mestre, como eu falei para vocês, o Maharishi Mahesh Yogi, ele sempre falava que o conhecimento está estruturado na consciência, ou seja, tudo que existe, tudo que permeia o mundo e que a gente pode conceber, né? Ele está estruturado na nossa consciência, tá? Agora, a gente precisa dar esse passo atrás. A gente precisa ter a capacidade de se conhecer no nível mais profundo, tá? E aí, as técnicas, especialmente as técnicas do yoga e as técnicas de meditação, levam o indivíduo a esse estado de iluminação, esse estado de yoga, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais aqui quando eu chegar agora nesse próximo slide, tá? Por que que eu estou falando isso para vocês, tá? Não é uma viagem, uma abstração da minha mente, não. Porque em todo conhecimento védico, sempre teve esses três aspectos importantes: o indivíduo, o objeto observado e o processo de observação. Assim também é quando a gente considera qualquer relação que a gente tem com o mundo, né? Vamos falar aqui agora com relação à alimentação, né? Então, três aspectos são importantes quando a gente considera a dieta. Normalmente, as pessoas pensam na dieta só naquilo que é proteína, vitamina e etc., né? Mas não pensa em quem é o indivíduo.
Quem é aquele indivíduo que consome aquele alimento? Quais são as características dele no nível físico, no nível mental? E quem é aquele indivíduo no nível do ser, na sua essência, tá? Então, a partir daí, a gente pode elaborar uma série de questões, né? Por exemplo, a gente observando um monge que vive uma vida muito, muito pacata e que utiliza muito a sua mente para adquirir conhecimento, ele leva uma vida totalmente diferente de uma pessoa que trabalha numa obra, que vive uma vida extremamente braçal. Ou seja, se a gente parar para observar, são coisas muito, muito distintas, né? Um vive uma vida muito mais sutil, muito mais suave, onde a mente é o aspecto mais utilizado, e o outro vive uma vida muito mais densa, onde o corpo é mais requisitado. Então, pensem bem, vocês pensam, acham que a dieta de um monge é igual à dieta de um pedreiro? Tá? Elaborem isso na mente de vocês, né? Não pode ser, né? Não pode ser, porque são coisas distintas. Um não quer ficar preso ao corpo, pelo contrário, ele quer transcender o corpo e a mente. Então, uma dieta pesada, com muitos alimentos, muitas refeições, vai manter o indivíduo preso no corpo. E um indivíduo que trabalha muito com o corpo, no caso, um trabalhador braçal, ele precisa de muita nutrição. Ele precisa de músculo, gordura, para que ele consiga exercer suas funções, né? Então são coisas distintas. Agora pensa bem, uma pessoa que não faz nada, fica sentado o dia inteiro e come 6 vezes por dia, uma dieta pesada, né? Ela vai ter doença. E eu estou falando isso para vocês, vocês entenderem que é uma das coisas que eu mais observo. As pessoas no nosso mundo moderno vivem uma vida onde a mente é o aspecto mais utilizado, o corpo quase não é utilizado e comem uma dieta de pedreiro. Obviamente que vão adoecer, porque não tem um metabolismo capaz de transformar aquilo em tecidos saudáveis, tá? Então, essa é uma pequena reflexão desse aspecto do indivíduo. Quem é esse indivíduo? Esse indivíduo, como eu falei, ele tem características físicas, tem indivíduos que são, né, tem tendência a ganhar mais peso, tem tendência a tem tendência a ganhar peso com facilidade, tem outros que têm tendência a emagrecer com muita facilidade, tem outros que têm mais calor no corpo, outros que têm mais secura no corpo. Tudo isso é extremamente importante quando a gente considera o aspecto grosseiro, né? Quando a gente considera o aspecto mental, né? Qual a inclinação desse indivíduo, né? Ele é um filósofo, ele é um administrador, e etc., né? Então é necessário a gente compreender isso e o Ayurveda busca trazer essa análise de quem é o indivíduo nesses diferentes níveis, tá? Da mesma forma, o processo, ou seja, a transformação do alimento é extremamente importante, tá? Como que eu preparo esse alimento? O que que eu utilizo no preparo? Eu como o alimento cru ou como ele cozido, eu uso especiarias nesse alimento, quais especiarias eu utilizo? Isso tudo é extremamente importante, tá? Eu comer um alimento que não é processado, vamos supor, fazer uma dieta crudívora, é provável que eu tenha problemas. É muito provável, tá? Por isso a gente utiliza o fogo, por isso a gente utiliza a água, por isso a gente utiliza as especiarias para permitir que essa transformação e esse pré-cozimento do alimento facilite o nosso processo de absorção dos nutrientes, tá certo? Então, o processo é muito importante, o processamento também.
E, por último, o alimento, né? Quais são as características desse alimento, né? Ele é um alimento de qual sabor, né? Existem 6 sabores para o Ayurveda. Cada um desses 6 sabores tem um efeito bioquímico no nosso corpo. Se eu não sei utilizar, e a coisa mais comum que tem, se eu não sei combinar, eu vou ter problema também, tá? Esse alimento também, ele tem um efeito sutil no meu corpo. Ele tem efeitos que podem gerar agitação na mente, que podem gerar equilíbrio na mente, ou que podem gerar embotamento na mente. Eu vou dar um exemplo claro para vocês, né? Quem que come um churrasco e consegue ficar assim com a mente ativa, né? Consegue ler um livro? Ninguém consegue. Depois você comer o churrasco, uma feijoada, o que você vai conseguir fazer é dormir, porque tem o efeito de embotar a sua mente, tá? Então, o alimento, ele tem um efeito no corpo para nutrição ou redução dos tecidos do corpo, mas ele tem um efeito também na nossa mente. Então, como eu estava dando um exemplo, né? Um monge não pode comer a mesma comida de um trabalhador braçal. Ele precisa de uma comida que vá elevar a mente dele. Então, precisa ser uma comida mais leve, de fácil digestão, para que ele consiga transcender a mente dele e atingir o objetivo das, das linhas filosóficas e espirituais, né? Do yoga, seja qualquer linha filosófica que você siga, né? Mas é transcender a mente, é conhecer o valor divino, o aspecto absoluto da vida. Certo? Bom, então, como fazendo, né, uma revisão do que eu falei, né? Do indivíduo, né? Quem sou eu, né? Primeiro, né? Quem sou eu não é o Mário, que é casado com a Rejane, que é pai da Ananda, que é terapeuta Ayurveda, professor de meditação. O quem sou eu, a gente pode entender como uma pergunta muito mais profunda e existencial, que aí entra o aspecto da espiritualidade, né? Quem sou eu leva a uma investigação profunda. E essa investigação profunda, ela acontece quando você está seguindo uma prática espiritual, tá? Contínua, regular, constante, assim como o Ayurveda fala. A primeira coisa da nossa rotina, do nosso dinacharya, da nossa rotina diária, segundo o Ayurveda, deveria ser ter uma prática espiritual. Acordar, óbvio, fazer as nossas necessidades, mas logo em seguida ter uma prática espiritual, seja uma oração que te conecte com esse valor divino, ou a própria prática da meditação profunda, que leva o indivíduo a esse estado de yoga, onde ele transcende a mente, onde a mente se desfaz. Tá? O segundo ponto, o Agni, né? Vocês sabem o que significa Agni? Significa fogo, o fogo da digestão. Como é o Agni dessa pessoa? Existem características específicas para o Ayurveda e tipos específicos de Agni. E cada um precisa compreender como se manifesta o seu fogo, porque eles são diferentes manifestações. Eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas é importante entender que cada fogo queima de um jeito diferente. E esse fogo precisa ser tratado da melhor forma para que você consiga viver uma vida longa e saudável. Se você judia do seu fogo digestivo, você vai adoecer. E se o fogo se extingue, se ele acaba, se apaga, você morre. Então, o fogo é um dos elementos extremamente importantes, assim como os outros elementos que a gente tem também, os chamados Panchamahabhutas, né? 5 grandes elementos. Então, espaço, ar, fogo, água e terra. Eles compõem o nosso corpo e aquilo que são chamados de doshas, né? E aí vem aquilo que a gente chama de Prakriti e Vikriti, onde a Prakriti é a constituição individual,
o seu DNA, ou seja, a carga genética que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Vai dizer quem você é, tá? Em termos de doshas, né? Vata, Pitta e Kapha, ou a combinação deles, né? E a Vikriti vai dizer qual é o seu desequilíbrio, qual é o seu estado atual, que pode mudar, que está sempre mudando, tá? A gente tem várias fases dos doshas, desde o nascimento até a fase adulta, o envelhecimento, a gente tem as fases do Kapha, Pitta e Vata, respectivamente. A gente tem as horas do dia que mudam também. A gente tem as estações do ano que mudam também. Então, tudo isso está gerando uma influência no nosso corpo. O que a gente entende é que o Ayurveda é um sistema extremamente dinâmico, de uma mudança contínua e constante. E compreender essa relação que eu tenho comigo e com o meio ambiente é o propósito do Ayurveda. Porque se eu tenho um estilo de vida, uma alimentação igual, sempre, a todo momento, a todo instante, em algum momento eu vou adoecer. É inevitável. Porque as estações, porque as fases da vida mudam, as estações mudam. E se eu não me adapto, de acordo com as necessidades daquele momento, ou daquele local que eu vivo, eu vou adoecer. Vamos supor, se eu vivo lá no Polo Norte, onde só tem gelo, eu preciso de uma dieta extremamente cheia de gordura. Lá, eles comem banha de baleia. Uma pessoa, imagina, uma pessoa que vive lá e leva uma dieta vegetariana, e não vai sobreviver nem meio dia lá, tá? Então, é para a gente entender que essa relação que eu tenho com o meio ambiente é extremamente importante, assim como também a relação que eu tenho comigo. Quem sou eu? Né? De autoobservação, de autopercepção. Não só no nível denso, mas no nível mais profundo também, de uma investigação da alma, tá? Isso é com relação ao indivíduo, né? E agora a gente pode fazer análises aqui com relação ao processo, ao processamento do alimento, tá? Né? Primeiro, o que escolher, né? Se eu já tenho ideia daquilo que eu sou, eu posso saber o que eu vou escolher, tá? E aí isso vai de acordo com aquele momento, aquela fase da minha vida, a minha idade. Uma pessoa na fase Vata, depois dos 50, 60, ela começa a entrar na fase onde há uma perda de tecidos. Então, ela precisa de uma dieta tônica, nutritiva, e o sabor doce é o sabor mais anabólico de todos, tá? Diferente das outras etapas da vida, né? Então, mais ainda, ela precisa cuidar, porque ela começa a ter o aumento do elemento espaço no corpo dela, e a tendência é que ela tenha distúrbios de vata, como, por exemplo, perda óssea, perda muscular, porque aumenta muito os elementos do dosha vata. Então, ela precisa dos elementos nutritivos, tá? Em segundo ponto, né, como que eu processo aquilo, né? Qual o tipo de substância que eu utilizo para processar? Eu utilizo uma panela de ferro, de barro, né? Ou eu uso, por exemplo, um micro-ondas, ou eu uso uma panela de alumínio, que é extremamente tóxica, né? Então, para o Ayurveda, a comida deve ser feita na hora e consumida na hora ou no dia, né? Algumas horas depois, ou seja, o que eu como no almoço eu posso consumir no jantar também. Mas depois disso, a comida já começa a entrar num estado de apodrecimento. E aquilo que eu uso é extremamente importante. Então, por exemplo, usar algo como um micro-ondas, que não é uma fonte
natural de fogo, é provável que ela tenha um efeito também que não seja tão benéfico assim como substâncias que são tóxicas, né? O alumínio e outras substâncias, né? Então é melhor a gente fazer o uso de outros tipos de utensílios que sejam mais saudáveis, como ferro, barro, cobre, aço, tá? E por último, né, qual o tipo de elementos que eu uso, né? Se eu uso só um elemento no forno, esse alimento vai ser mais seco, né? Se eu uso ele processado na água, você coloca mais untuosidade nele. Quando eu uso as especiarias, eu estou facilitando o processo de digestão. Elas são extremamente importantes. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura que é um pouco pobre nesse sentido, porque a gente utiliza só, basicamente alho e cebola. E para o Ayurveda a gente usa uma ampla gama de especiarias, que são remédios extremamente importantes, como, por exemplo, cominho, coentro, cúrcuma, fenogrego, açafétida, os verdes, né, louro, manjericão, alecrim, são extremamente importantes. Esses e outros, né, limão, sal, etc., são muito importantes e podem ser, muitas vezes, remédios. Eu uso demais essas especiarias em vários casos dos meus pacientes para digerir toxinas, melhorar a digestão, reduzir gases, melhorar diarreia, dentre vários outros distúrbios, né? E a gente aprendendo a utilizar isso, fazendo uso dos sabores de forma apropriada, para aquele momento, eu tenho muito mais chance de ter saúde. Por exemplo, agora a gente está numa estação, que é o outono, onde os principais sabores a serem usados são os sabores doce, amargo e adstringente, que são sabores que pacificam o dosha pitta. Eu tenho observado muitos distúrbios derivados da chuva que apagam o fogo digestivo e também derivados do dosha pitta. Esses dois são os que eu mais observo. Em Brasília, como chove muito, né, esses distúrbios do Agni são muito presentes. Mas também observo muitos distúrbios de pita, inclusive pessoalmente, tá? Aqui em casa, nós três tivemos febre há uma semana atrás e o Agni deu uma boa declinada, exatamente nesse momento agora, que é o momento de transição. E aí, né, o uso do conhecimento, o uso das especiarias e das ervas amargas, por exemplo, uma planta importante que eu tenho usado agora é o gudute, extremamente importante. Para tudo isso, para melhorar o acne, para purificar o sangue, para melhorar a digestão, digerir toxinas. É uma planta muito importante para ser usada agora nessa estação. Tá? Bom, e por último, o alimento, né? Quais são os gunas, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, mas gunas são os atributos do alimento. Esse alimento, ele é pesado ou ele é leve? Ele é quente ou ele é frio? Ele é untuoso ou ele é seco? As pessoas só pensam em termos de proteína, mas elas esquecem que o alimento tem atributos. E isso é extremamente importante, porque a natureza tem atributos. Se eu observo um clima como o clima de agora, que é um clima extremamente úmido, e faço uma dieta cheia de alimentos úmidos e gordurosos, eu vou adoecer. E é por isso que as pessoas adoecem, porque elas não sabem fazer a transição. Elas não entendem. E elas acham que a comida deve ser igual sempre, a todo momento. E para o Ayurveda, não. A cada estação, novos alimentos devem ser usados, novos sabores devem ser utilizados. E a cada transição, se você aprende a fazer a transição de forma adequada, a tendência é que você tenha muito mais chances de ter saúde. Fazer a transição de forma adequada
de uma estação para outra e utilizar o alimento daquela estação, os sabores daquela estação. Isso tudo tem no meu livro, tá? Esse livro aqui, Princípios Fundamentais da Dieta segundo a Ayurveda. Então, os gunas são extremamente importantes, muito mais importantes, eu considero, e o Ayurveda considera muito mais importante do que essa ideia de proteínas, carboidratos e não sei o quê, tá? Porque, por exemplo, proteína você tem no feijão e você tem na carne. Só que o feijão é seco, a carne é untuosa. Olha a diferença. Se eu quero perder peso, ou se eu estou com um distúrbio derivado do excesso de nutrição e eu continuo usando carne, eu vou continuar tendo problema. Agora, se eu quero perder peso, eu posso usar a proteína dos feijões, que ela é mais seca, tá? E por aí vai, tá? É uma longa história quando a gente entra nesses aspectos sutis. Quando eu estou falando em termos de sabores, eu tenho 6 sabores. Eu tenho o sabor doce, salgado e ácido, picante, amargo e adstringente. E aqui, gente, toda a bioquímica do Ayurveda está presente. No meu livro também tem um capítulo só sobre os sabores. O Ayurveda descreve, né, quais são os efeitos dos sabores. Por exemplo, o sabor doce é um sabor anabolizante, tônico, ele aumenta tecidos, mas o excesso dele vai gerar distúrbios, vai gerar obesidade, vai gerar diabetes e outros distúrbios, tá? Então, por exemplo, o sabor doce é o mais tônico, né? Mas o doce, o ácido e o salgado são 3 sabores que são mais anabólicos, que permitem mais o ganho de tecidos, enquanto o picante, amargo e astringentes, eles são sabores mais secos, são catabólicos. Eu tenho também sabores que vão aumentar o fogo no meu corpo, o ácido, o picante e o salgado. Então eu vou esquentar o meu corpo. Eu tenho sabores que vão resfriar o meu corpo, que são o doce, amargo e adstringente, que são exatamente os sabores da estação do outono. O que o Ayurveda quer dizer? Quer dizer que a gente precisa pacificar o dosha pitta agora, porque a tendência é que ele se agrave. Como que ele vai se agravar? Azia, refluxo, queimação, diarreia, calor no corpo, febre e por aí vai, distúrbios de pele, dentre outros. E por último aí a ordem dos alimentos, né? Tem uma certa ordem também para o consumo dos alimentos. Eu uso geralmente os sabores mais nutritivos no início da refeição e por último os sabores mais leves. Totalmente diferente do que a gente faz hoje. O que a gente faz hoje é comer a salada primeiro. No momento em que o seu fogo digestivo está no ápice, pensa bem, você tem uma condição ali onde você tem 2 elementos importantes: o fogo queimando e o espaço, tá? Então, se eu tenho espaço e fogo, eu preciso de alimentos que vão promover saciedade e dar combustível para esse fogo. E o sabor doce, aquilo que é doce, untuoso, é o primeiro sabor a ser usado na refeição. Se eu uso, por exemplo, salada que é seca, tem muito espaço e é fria, eu apago o meu Sim, fogo. vamos tentar, mas eu não posso falar que eu vou continuar. Eu apago o meu fogo, entende? E o que eu quero é o quê? Trazer saciedade, satisfação, nutrição. Por isso que o doce é o primeiro sabor. Depois o ácido, né? E por último o amargo e astringente. O picante ele entra ali também no meio, tá? O salgado também, né? Ele tá a comida preparada com sal, né? Mas por último, salada.
E a salada não é nem recomendada para consumo irregular, porque o Ayurveda, de modo geral, recomenda um alimento deve ser quente e untuoso, tá? Ou seja, significa que comer salada regularmente pode te trazer problemas e te traz problemas. E por último, né, só para a gente fechar aqui, né, o Charaka descreve assim a importância da dieta. O alimento sustenta a vida dos seres humanos. Todas as criaturas do universo dependem dele. Compleição, boa visão e voz, longevidade, inteligência, alegria, satisfação, nutrição, força, vitalidade e capacidade intelectual dependem da alimentação. As atividades mundanas, assim como aquelas exercidas para a iluminação, dependem da comida. Olha só, o que ele fala, né? É que o alimento é importante para todos, seja uma pessoa que vive no mundo material ou uma pessoa que vive no mundo espiritual, digamos assim. Ou seja, que está no caminho espiritual, tá? Então, a dieta é importante para todos, todos os seres, né? Obviamente que, como eu falei, a qualidade e as características serão diferentes, dependem de cada indivíduo e de cada momento daquele indivíduo. Tá certo? É. Então, eu vou parar por aqui, tá? E agora é o momento que vocês podem fazer as perguntas de vocês. Eu vou primeiro olhar aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, por Com favor. relação ao alimento congelado, o alimento Alimento, congelado, sim. congela, congelar o alimento, não é comprar ele congelado, a gente fabricar e congelar o alimento. Vamos lá. Boa pergunta, Roberto. Boa pergunta, muito boa. Então vamos lá. Bom, existe um aspecto sutil do alimento que é chamado de prana. Esse Hum, aspecto sutil é a energia vital de tudo. Ela está presente em tudo, inclusive na gente, tá? hum, O prana, se você tem uma boa quantidade de prana, sua mente vai ser organizada, tá? Se a sua alimentação é rica em prana, você vai ter uma mente mais clara. Se o alimento é pobre em prana, a tendência é que sua mente ela seja mais letárgica, embotada, tá? Justamente porque não existe muita energia vital. E a gente observa isso, né? Vocês costumam comer uma comida feita no dia, na hora, preparada na hora, vocês vão perceber a diferença sutil que isso nos traz, hum, diferente de uma comida, de uma pessoa que come comida congelada. É muito diferente. Eu é, observo muito isso. Observo muito. E eu falo até por experiência pessoal também, porque em um momento na minha vida, a minha mãe, ela adorava usar a comida congelada, na década lá de 80. Se utilizava muito isso. Hoje em dia ainda se usa, né? Mas lá naquela época que foi o auge dessa ideia do congelado, né? E eu me recordo como era, né? E é bem diferente. É bem diferente, tá? Digamos assim, um aspecto que talvez ele não possa ser medido assim no nível mais científico ou não, né? Talvez a ciência um dia ela compreenda isso, eu não sei dizer, precisar ainda, mas vocês podem perceber, vocês podem observar, né? Se vocês fazem a comida, eu por acaso faço a minha comida todo dia, né? hum, Até porque eu tenho uma filha de 10 anos, né? Trabalho na minha casa, então eu tenho eu fiz essa escolha na minha vida de fazer a minha comida todo dia. Eventualmente, óbvio, né? A gente sai para comer ali, mas também não é uma coisa que, né, que foi congelada e tal, né? Então esse hábito é um hábito ruim, tá? ok.
Tá certo? Respondi sua pergunta, Roberto? Sim, sim. Respondido. Obrigado. Tá. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Eu gostaria, Mário, a Dária. Oi, minha Desculpa estar amiga. com a câmera desligada. Tudo bem? Assim, Mário, agora falando em prana, os grãos, quanto tempo eles mantêm os pranas, quanto mantém essa energia vital nos grãos? O doutor Gouravi diz que a gente tem que comer arroz com mais de um ano, né? Eu vi numa live dele. Então, quanto tempo a gente pode guardar um grão? Entendeu a minha pergunta? Sim, Eu não sim. sei se É, não, sou bem entendi, explicada. entendi. Então, esse aspecto é um aspecto interessante, né? Porque o grão envelhecido, né, 6 meses, um ano, né, que é o que a Ayurveda recomenda, ele tende a ser mais fácil para digestão, tá? Então, assim, o grão, ele contém toda a potência da vida, né? Se esse grão ele deixa de germinar, significa que ele já não tem mais essa potência da vida, tá? Então, o Ayurveda recomenda a gente comer esses grãos que foram guardados 6 meses, tá? É um período ok, 6 meses a um ano, tá legal, tá? Mas eu creio que passando disso, a semente ela pode ir perdendo, digamos assim, a sua potência, tá? Eu também não sei dizer exatamente, mas o que a Ayurveda recomenda é comer o alimento, os grãos, né, que foram guardados. Aí você prepara ele, você cozinha e etc. Tá? Mas essa, essa, essa capacidade de guardar a, a, o, o, a vida ali, a potência da vida, né? Digamos assim, a gente pode usar como termômetro para dizer se o grão ele ainda está valendo ou não, tá? Aí a Lana respondi sua pergunta, Dália? Bom, respondeu, eu tenho outra, mas pode fazer a da Lana primeiro, depois eu faço a minha. Tá. É porque a Lana perguntou aqui, outono não desequilibra a vata? Não, é um equívoco. E todo mundo divulga na internet que o outono desequilibra a vata. Se você observar, muitos terapeutas profissionais de Ayurveda que não leem os textos divulgam que o outono agrava a vata, tá? E o que acontece, e o que eu observo na minha prática clínica aqui, é que o que está agravado é exatamente o que os textos vão falando é, ama, o Agni fica ruim, né, uma condição de aumento de ama, e Pita, tá? E o Pita vai agravar um pouco mais. Para o final do outono, vai havendo um aumento do atributo frio e seco. Tudo bem, mas agora ainda não é. E se você não lê os textos e pegar uma informação dessa que você vê na internet, você vai se dar mal, tá? No meu livro tem essa informação certa, de todas as estações, conforme compilados lá nos textos. E o efeito da estação, o que os elementos daquela estação vão gerando, tá? Então, o outono, ele é marcado pelo final das chuvas, né? Ou seja, a água em excesso, ela apaga o fogo, tá? Ou seja, o Agni fica ruim. Aí depois a chuva vai parando, né? À medida que a chuva vai parando, vai esquentando. À medida que vai esquentando, o pita grava, Nem tá? me fala. Então, olha aí uma aí, ó. Olha a Tânia aí. Entendeu? Então, a gente precisa entender exatamente os efeitos que acontecem na natureza e não tomar isso como digamos assim, o outono agrava. Não, é equivocado. Você tem que entender o efeito, tá? Ô, Dária, você queria fazer outra pergunta? Sim, Mário. Sobre germinados, que agora estão tão em moda, tá?
daria para a gente dar uma leve germinada no grão antes de cozinhar, vamos supor, o feijão, uma leve. E aqueles germinados que ocorrem são perigosos, porque me parece que a Ayurveda não indica germinados, né? E aí eu queria saber isso, um leve germinado para dar uma avivada no grão, se é possível, e se tu pudesse falar um pouco daqueles outros germinados que a gente compra. Tá. Bom, primeiro que o Ayurveda não recomenda o uso de alimentos crus, tá? Esse é um ponto, tá? Tudo bem. Talvez na estação quente, ok. Aí tudo bem, tá? Mas para o consumo regular, o alimento cru não deve ser utilizado. O que que significa consumo regular? Consumo diário. Porque o alimento cru, ele vai apagando o fogo e vai gerando problemas no nosso Agni. Muito suco, muito germinado, vai dar problema de saúde. Pode ter certeza, tá? O germinado, por exemplo, você quer fazer tudo bem, você quer germinar um pouquinho e depois cozinhar, não tem problema, tá? Mas comer cru e germinado é problema. É problema. E eu falo isso porque eu vejo isso. As pessoas acham, né, essa ideia de comer salada todo dia, um pratão de salada, é horrível. Para o Ayurveda é terrível, né? Frio e seco. Vai apagando o seu fogo, tá? Vai apagando o seu Mas fogo. tem a ver com o frio, de tu comer o germinado, ou tem a ver também com a proliferação de bactérias? Porque é uma coisa que a gente não consegue controlar muito nos germinados, né? Eu tenho essa dúvida também. É por conta do atributo frio, tá? Então, o Ayurveda fala, o alimento deve ser quente e untuoso, tá? Quente e untuoso. E aí, também no meu livro, né, tem lá quais são os alimentos, o que que é recomendado para o uso regular. O que que eu devo consumir regularmente? E o que que eu não devo consumir regularmente? Aí, o que que a gente observa? Que as pessoas fazem totalmente o oposto. Totalmente o oposto. Elas usam aquilo que não é para consumir regularmente de forma regular, todo dia, 6 vezes por dia. Aí o Ayurveda fala para você fazer 2 refeições por dia, quando você tem fome. Por isso que as pessoas adoecem, porque elas não têm conhecimento do que é fome, do que é bom para ser consumido de forma regular, do que é bom para ser consumido naquela estação, do que é bom para ser consumido de acordo com a minha constituição e com a minha psique. As pessoas elas pegam a comida e é comida eu como. É gostoso eu como várias vezes, porque é gostoso. Há uma grande desconexão, tá? Por quê? Porque a gente acredita que o mundo é só uma experiência sensorial e não uma realidade onde a gente vai adquirir conhecimento. Então, Mário, nesse ponto, aí surgiu outra pergunta. Minha mente vaca. Assim, Mário, então as frutas também gelam o Agni, se não forem cítricas. Especialmente se a gente toma suco com gelo junto da refeição, né? Comer muita fruta também, tá? Tem frutas apropriadas para o consumo regular e outras não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de algumas frutas que o Ayurveda fala para consumir regularmente. Romã, uva passa, amalaki. São frutas fáceis de digerir, boas para o nosso corpo, tá? E se você for observar, são riquíssimas em antioxidantes. Hoje em dia, as pessoas estão vendendo antioxidantes feitos com uva passa e romã, tá? E aí, outras frutas mais pesadas não devem ser consumidas regularmente, como banana, abacate, ou seja, diariamente. O que que as pessoas fazem? Come banana 5 vezes por dia. Banana com abacate, banana com abacate e leite.
Hã? É isso que as pessoas fazem, porque elas usam aquilo que é mais gostoso, mais pesado, e acham que a ideia de que tem que ser sempre super nutritivo vai te dar saúde. Mas o que eu vejo e o que a gente observa na nossa era, na era de acúmulo, é que as doenças não são pela falta de nutrição, são pelo excesso de nutrição. Combinação ruim, comer em excesso, carne 2 vezes no dia. Eu tenho 50 anos, não tenho doença nenhuma. Levo uma vida praticamente vegetariana. Não sou vegetariano, tá? Mas praticamente. Uma vez na semana, eu gosto de comer um peixe, um ovo. É isso. Enquanto que as pessoas fazem o oposto, né? É 2 vezes por dia carne, frango, peixe e ovo, né? Tá? Tem algumas outras perguntas aqui. Ah, a Alana perguntou, por isso há inchaços por essa umidade? Pode ser também. E outros problemas mais, agora no outono, né? Mas o acne muito ruim. O que a gente vê, muitos casos de, entre aspas, viroses. O que é virose? Se não um quadro de ama sistêmico no corpo, né? A pessoa tem dor, tem distúrbio digestivo, tem diarreia, eventualmente febre, cansaço, todos sintomas de ama. Ama são toxinas, né? Derivadas de um processo metabólico ruim. Então a gente observa muito isso agora. Aí a medicina moderna chama de virose, mas não é virose. Isso chama-se ama, tá? Aí a pessoa, eu acho que eu tô com, eu vi muita gente, eu tô vendo muita gente assim, eu acho que eu tô com dengue. Ela vai lá, faz o exame e não tem dengue, mas tem todos os sintomas da dengue, mas não tem dengue. E aí a pessoa vai 3 vezes fazer o exame da dengue, e ela precisa achar que ela está com dengue. Eu já vi isso. Eu estou vendo, estou observando isso acontecer, tá? O Cláudio perguntou, Mário, como adquirir o seu livro? O meu livro está na Amazon, tá? Princípios, deixa eu escrever aqui, princípios fundamentais da dieta, segundo o Ayurveda, da editora Viseu. Está na Amazon, na Livraria Cultura Americanas também, tá? É um livro bem simples, bem básico, mas é o Mas muito básico. gostoso, muito interessante o livro, ele vai explicando aos pouquinhos tudo. É muito interessante o teu livro. Você gostou, Dara? Que bom. Tá usando muito Gostei. ele? Ele é, ele vai explicando aos pouquinhos e vai colocando. Eu estou indicando ele para quem quer conhecer um pouco a Ayurveda e quer saber as coisas básicas e entender. Ele é ótimo e ajuda a gente também. Que legal, que bom, Dara. Então, é assim, você vê que eu não falo de doshas nesse livro. Tudo bem, eu falo com relação às estações, mas eu não falo de doshas. Eu falo do básico que todo mundo precisa saber. Essa foi a ideia desse livro, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas, gente. Aqui, ó. Beatriz, o processo de colocar a chia na água e deixar fora da geladeira por algumas horas produz probiótico. O Ayurveda considera o probiótico, esse é um conceito não ayurvédico, tá? Não é ayurvédico a ideia do probiótico, tá? E eu não tenho muito conhecimento para falar de probiótico, tá? Mas eu posso falar para vocês em termos de doshas, de digestão, indigestão, ama, tá? Então, por que que a pessoa está consumindo probiótico, né? Qual é a questão? Tá com constipação? Tá com algum desconforto? Qual é esse desconforto? Aí a gente vai entender, né? Mas o consumo assim, né, de uma forma
onde você não entende de forma integrada o processo do indivíduo, te leva a erro, tá? Por quê? Porque, assim, é uma ideia muito reducionista. Ah, eu tô com gás, vou, sei lá, vou comer vou tomar um probiótico. É uma ideia muito reducionista, muito pequena, muito limitada. O Ayurveda vai buscar entender de uma forma um pouco mais elaborada, tá? O porquê que está com gases em excesso, né? Esses gases estão podres ou é só gases? Olha a diferença aí. Se você tem um elemento de putrefação ali, você já tem um quadro sistêmico de ama, toxinas. Se você tem só gases, você tem só excesso do elemento ar, tá? Então a gente precisa entender por que está com excesso do elemento ar. Está comendo muita salada? A pessoa pensa demais, fala demais, come e bebe coisa gelada? Olha só, quantas informações importantes, né? A gente não considera isso. Quer dizer, a medicina moderna não considera. Ela considera, tá com isso, toma isso. Não é o porquê que está com isso que o Ayurveda busca entender. Por que está com isso? Onde está a causa disso? Olha a diferença, né? Tem muita diferença. É... Salada é ok no verão? Sim. No verão, sim. Tá? Um ótimo momento. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu estava na praia. Eu moro há 11 anos em Brasília, né? Sou carioca, moro há 11 anos, 12 anos em Brasília. E estava na praia no verão do Rio de Janeiro, em Ipanema, com um casal de amigos meus. E aí, essa amiga minha falou assim, ó, estava na hora de almoçar, a gente falou, pô, vamos almoçar, gente, vamos. Aí eu falei, pô, eu sugiro, a gente estava em Ipanema, eu sugiro, ó, vamos naquele restaurante natural que tem aqui atrás, esqueci o nome dele, mas era um restaurante que tinha várias opções, de vegetarianos, saladas, tinha carnes também e tal, mas várias opções assim, mais é, refrescantes, né? Aí como ela e o marido eram maioria, né? Falaram, ah, não, vamos lá comer a feijoada lá em Santa Teresa. Aí eu falei, então tá, beleza, eu vou, mas eu vou acompanhar você, mas não vou comer a feijoada. Tava um calor danado, no auge do verão, 40 graus, uma loucura daquele calor do inferno. Aí fomos para lá, né? Fomos lá para Santa Teresa. Essa amiga minha começou a comer a feijoada. Eu pedi, eu não me recordo o que eu pedi, mas não foi feijoada. Foi uma outra coisa assim, um pouco mais leve, né? E aí ela começou a comer feijoada, deu 2 garfadas, 3 garfadas, ela já tinha tomado cerveja, começou a passar mal, foi para o banheiro e vomitou, né? Ou seja, é, uma incapacidade de se adaptar ali àquela realidade, né? Então, é necessário que a gente busque fazer essa adaptação, tá? Gente, mais perguntas? Por favor, esse é o momento. Então, como eu Só uma falei, pergunta. Vai ficar gravado, Mário, porque está ótima a conversa. é gravado. Mário, Sim, minha amiga. eu peguei o bonde andando, não pude entrar mais cedo, desculpem, mas eu fiquei curiosa, o abacate é por ser muito oleoso e ele agrava a cafa? Tem uma passagem também no meu livro que fala assim: aqueles que são habituados ao consumo regular de alimentos doces, pesados, untuosos e pegajosos, que vivem sentados numa cama ou deitados, que não fazem atividade física regular
e mais algumas outras coisas, esses são cometidos por doenças derivadas do excesso de nutrição, chamado de Santarpana Vyadi, que são as doenças derivadas do excesso de nutrição. Está lá no meu livro também, tá? Então, o abacate, olha, é doce, untuoso, pesado e pegajoso. Eu não sei se ele é pegajoso, tá? Mas ele tem todos os outros atributos, tá? Então, o queijo ele já é também pegajoso, tá? Isso sim. O queijo é. Então ele vai gerar. Aí no final ele cita as doenças derivadas do excesso de nutrição, obesidade, diabetes, doenças de pele, dentre várias outras doenças. Eu estou falando isso porque a última nutricionista que meu pai foi indicou para ele comer abacate como a última refeição, por volta de 9, 9h30. Olha, assim, tem a questão do abacate ser também frio e cru, né? Então pensa bem, né? Naquele momento em que a gente precisa de algo que vá ter um efeito um pouco mais introspectivo, né? A gente pensa em algo que não vai ficar muito tempo ali no meu sistema digestivo e que seja mais quentinho, e não uma coisa de energia fria. A energia fria tende a agravar o dosha vata, tá? E tudo bem, ele é gorduroso, a gordura é boa para o sistema nervoso e, consequentemente, pode ser benéfica, né? Tudo bem, mas o consumo regular disso à noite vai agravar kapha e vata, principalmente kapha, tá? E aí a pessoa pode começar a ter rinite, sinusite e por aí vai, porque é frio, untuoso e doce, tá? Então é importante, né? Como eu estou falando, buscando trazer para vocês, é importante entender os atributos, começar a entender o atributo do alimento, sabe? É muito importante isso. Não é porque é proteína, carboidrato, gordura, vitamina e vitamina A, B, C, D, F, G, H, sei lá o quê, né? Que você tem que consumir. Tudo bem, você tem, numa dieta que é prescrita pelo Ayurveda, você tem tudo isso. Repetindo, eu tenho 50 anos, não tenho nenhuma doença, não tomo nenhum remédio. Fico doente, tá? Mas eu sigo uma orientação que o Ayurveda recomenda, tá? Não é que eu seja totalmente restrito. Não, eu saio também, como uma porcaria de vez em quando, tá? Mas se eu faço isso sempre, que é o que as pessoas gostam de fazer, bolo é bom, né? Pavê é bom, né? Até depois da vírgula, né? Porque se você come pavê todo dia, faz essa experiência. Come pavê todo dia, 2 vezes por dia, e vê o que vai acontecer. Depois você me conta, né? Agora, tenha uma dieta saudável, faça exercícios físicos regularmente, todo dia. E, eventualmente, coma um pavê uma vez a cada 15 dias. Não vai acontecer nada. Nada. O problema é que as pessoas invertem. Só porque aquilo é gostoso demais, ela quer ter sempre aquilo. Não que a comida ayurvédica não seja gostosa. Se você sabe cozinhar e usa as especiarias, você vai fazer uma comida divina. Divina. Mas pode ser também um inferno. Porque se a pessoa come só uma comida vegetariana sem nenhuma especiaria, sem saber cozinhar e temperar aquilo, pode ser a pior comida de todas. Qualquer comida pode ser ruim também, se você não sabe temperar. Então, como eu falei, as especiarias são extremamente importantes, não só para a digestão, mas para dar também saciedade, prazer, contentamento, que é extremamente importante. A gente precisa ter prazer também na comida, não é só o ato de ter o alimento X, Y ou Z.
Ela precisa dar prazer. E o prazer, né, ele vem através do sabor da comida, daquilo que você usa para preparar o alimento. Entende? Que Ô, mais, gente? Mário, Sim, sobre o leite, que tá assim, né? Essa demonização do leite, que o leite causa câncer, que, né, não pode ingerir leite de jeito nenhum. O que você me fala? o que eu falo depende do que você chama de leite. Depende de quem toma o leite. Depende de como você prepara o leite. Depende de qual estação você toma o leite. Nossa, Não, Por aqui a exemplo, gente mora na roça mesmo, sabe? O leite é produzido, é tirado, gado a pasto, né? Come uma raçãozinha e é esse leite assim mais natural mesmo. perfeito, perfeito. Só que meu marido adora leite, toma leite todos os dias, 2 vezes ao dia. E para ele, que eu percebo, não causa mal nenhum. Ele tem uma vida muito ativa, né? Trabalha muito, assim. Né? Mas aí fica todo mundo na cabeça falando do leite, do beber leite, que é perigoso. Eu falo, né? Lá na Índia eles bebem leite, não tem né, Então, esse ó, terror que eles falam aqui. pois é. Então, olha só, você tem já uma coisa fundamental, que é um leite de verdade, tá? O Isso, é o leite de leite de verdade verdade. é tirado da vaca. Pronto. Aqui a gente já tem um ponto pacífico. Aquilo que não é leite da vaca, ou seja, leite industrializado, pasteurizado, em pó, etc. e tal, a gente não considera como um alimento, né, para ser consumido regularmente, porque o alimento deve ser fresco. Então, quando não é fresco, já perde. Quando ele é industrializado, já perde 2 vezes. Outra coisa importante, né, é que ele tem uma vida, pelo que você falou, né? Uma vida que tem uma Não, atividade, né? Uma pessoa que tem uma atividade que permite que ele faça consumo, porque o leite é um superalimento, sim, tá? é porque causa muita polêmica, né? As pessoas falar para ele que ele toma muito leite, né? Mas, assim, o pai dele faleceu com 97 anos, vivia leite todo dia e, sabe, andando, parou de andar 1 mês antes, só assim, lúcido, né? Então é isso que eu falo. Nem, né? Não é que faz mal para todo mundo, depende, né? De tudo. Exatamente. Depende. Por isso que eu falei, depende disso, daquilo e daquilo outro, né? Tudo depende, né? Tudo depende de várias coisas. Não é uma coisa, nada é uma coisa assim que você vai Genera. pegar e tomar aquilo para o resto da sua vida, tá? Aí tem uma pergunta interessante. Cafa pode comer queijo? Cafa e queijo é igual, tá? Cafa e queijo são duas coisas iguais. O queijo é pesado, untuoso e pegajoso. São os 3 atributos do cafa. E frio, 4, tá? Então, o cafa que come queijo, o que vai acontecer com ele? É cafa ao quadrado, tá certo? Você só vai ganhar mais peso, alguma obstrução, um nódulo, um muco, por aí, assim, coisas assim que você vai ganhar fazendo isso. Tá entendendo a lógica? Igual aumenta igual, o oposto diminui o oposto. O CAFA precisa metabolizar aquilo que é igual ao queijo. Ele já tem muito queijo, ele precisa metabolizar o queijo dele. Ele precisa comer mais dos sabores picante, amargo e astringente, mais leve, seca. Fazer atividade física para estimular o acne e o metabolismo, tá? E o queijo também, mesmo uma pessoa com bom acne, se consumir todo dia, vai ter problema. É, bom, o meu livro, o pessoal já colocou aqui, né? Tá aqui o link, não vou repetir aqui. Algum lugar que possa achar Malac? Eu tenho 2 árvores aqui. Não, mas aqui no Brasil, gente, eu não sou vendedor de especiarias, não, tá? Nem de ervas. Mas no Mercado Livre talvez você encontre.
Aí alguém perguntou, a Alana perguntou, mas eu acho complicado entender os atributos como classificar só olhando não dá para perceber. O que sugere? Leia o meu livro. Os atributos estão lá, tá? Meu livro tem exemplo de receitas? Tem receitas também, várias receitas, tá? São receitas básicas e fundamentais para você usar no dia a dia. Tem pelo menos umas 30 receitas, eu acho, tá? Mas o básico, para você fazer bem o básico daquilo que é bom para consumir regularmente, tá? Não é aquela coisa extremamente elaborada em termos culinários assim e tal, sabe? É uma coisa muito mais educacional, para você saber fazer bem o básico. Legumes, dal, um feijão moyashi com especiarias super gostoso, arroz, frutas cozidas, coisas que o Ayurveda fala para você consumir regularmente. É o básico. A ideia do livro é trazer o básico para todo mundo. Para quem tem problema de hipotireoidismo, normalmente é um distúrbio de Kapha, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui de doença, tá? Mas é um distúrbio de Kapha. Vai gerando aumento de peso, queda de cabelo, distúrbios metabólicos e por aí vai. Bom, gente, como eu falei para vocês no início, né? Essa é uma série de três aulas, né? Que eu peguei 3 tópicos importantes de um programa que no final dessas 3 aulas eu vou divulgar para vocês. Um programa muito bacana que eu elaborei, tá? Pensando aí nesse aspecto da dieta, né, em termos de prevenção, em termos de manutenção da saúde, em termos de compreender, né, com relação a essas manifestações do Agni nas estações, como que eu observo se eu tenho ama, como que eu observo se eu estou com indigestão. Então, tudo isso, tá? Extremamente elaborado nesse programa mais avançado, tá? Depois eu vou falar um pouco mais para vocês, tá? Então, é um programa único que eu desenvolvi, tá? Ao longo do meu tempo de prática clínica como professor, para dar um conhecimento mais profundo para vocês, tanto para vocês que são meus pacientes, quanto para vocês que são meus alunos e pessoas que estão chegando agora também, tá? Para a gente entender de fato, né, o que que o Ayurveda pensa em termos de dieta e como que você pode levar isso para a sua vida, aplicar isso no, na sua família, né, na sua clínica, seja você terapeuta Ayurveda, seja você algum praticante de alguma outra ciência aí, né, associada à medicina, nutrição e etc. Tá? Depois vocês vão saber um pouco mais. Mas são 3 tópicos extremamente importantes, né? Na quarta e na sexta também, tá? Eu estou querendo trazer reflexões para vocês daquilo que a gente vai aprofundar de uma forma muito intensa lá nesse programa. Mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Eu acho que aqui no chat já todo mundo já perguntou. O que mais? Só isso? Então tá bom, gente. Eu agradeço aí a participação de todos vocês. A aula estará gravada, tá? Ela está sendo gravada. Eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? E a gente vai se comunicando lá pelo grupo ou lá pelo Instagram também, tá? É sempre um prazer falar de Ayurveda, né? Trazer um pouco de conhecimento, um pouco da minha vida, da minha experiência e daquilo que eu também tenho praticado, né? Na minha prática clínica aqui, tá certo? Muito grato, gente. Obrigado, muito obrigado. Nos falamos aí, quarta-feira tem mais, tá Obrigada, bom? boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Mário, Boa Tchau, maravilhoso. noite, gente. obrigada, Mário. Obrigada, ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Maravilhosa aula. Maravilhoso.